Olá pessoal, seja bem-vindo ao Exercita Matemática. Hoje aqui a gente vai continuar nosso tópico sobre equações. E hoje eu vou falar para vocês de generalizações e atribuições de valores, certo? Um tópico comum para quem está iniciando esse período de álgebra, esse estudo de álgebra, certo? Olha só, a matemática é como um jogo. E como todo jogo, ela tem regras. Para a gente poder entender quais são essas regras, a gente tem todos falar o nosso mesmo idioma, certo? Você utiliza o português, a sua língua materna, para poder se comunicar com as pessoas. Então é ideal que as pessoas consigam te entender e você consiga entender elas. É ideal que você consiga falar bem, escrever bem, certo? Para poder conversar com as pessoas e transmitir as suas informações, certo? Da mesma maneira, a pessoa que fala inglês, a pessoa que fala espanhol, a pessoa que fala chinês, japonês, eles precisam se comunicar entre si, por isso eles têm um idioma próprio. A matemática também tem seu idioma próprio, que nós utilizamos para conversar com outras pessoas, para transmitir as informações, para poder receber informações dessas mesmas pessoas ou de acontecimentos que estão na nossa vida ao nosso redor, certo? A natureza e outros padrões que existem no mundo e no universo, eles existem e é uma maneira de interpretá-los através da linguagem matemática, ok? E por isso nós, o ser humano, desenvolvemos essa linguagem para poder nos comunicar, para poder compreender essas ideias. A atribuição de valores, que é um dos tópicos da nossa aula de hoje, é uma prática comum, onde a gente dá nomes a quantidades, certo? Ou a objetos da matemática. Vamos pegar um exemplo. Você pode ter apelido, né? Você pode já ter sido apelidado de alguma coisa, receber alguma alcunha, algum nome, não é? Como, por exemplo, o senhor Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé. Ele tem um apelido de Pelé. E o Pelé, tudo que acontece com o Pelé, acontece com o Edson Arantes do Nascimento. Ele é um cara que, se ele for hoje jogar bola, quem está indo jogar bola é o Pelé e também é o Edson Arantes do Nascimento. O Pelé é igual ao Edson Arantes do Nascimento. E aqui na matemática é similar. Quando nós damos nomes a uma quantidade, nós estamos querendo simplificar ela. Faz com que tudo que aconteça ao nome dela aconteça essa quantidade. Esses valores ao qual nós damos nomes, eles podem ser explícitos, ou seja, a gente conhece eles, sabemos quem eles são. Eu estou dizendo, esse valor é esse, e eu estou dando um nome para ele. Ou ele pode ser implícito, ou seja, é uma incógnita, um valor que eu desconheço, mas que pode existir uma regra que me diga qual é esse valor, certo? E eu posso assim trabalhar com essa regra. Vamos para um exemplo. Vamos dar o valor de 1 à letra T. Dessa forma eu pergunto, quanto vale T? Ainda mais, quanto vale T mais T? Olha aqui, eu estou dando à letra T o valor de 1. Vamos escrever isso matematicamente? Olha como é que fica. Quando eu escrevo isso matematicamente, eu escrevo assim, ó, a letra T é igual a 1. Bom, acabou. Acabei de dar nome ao meu valor. O meu valor é o 1 e o meu nome é T. E aí pergunta, quanto vale T? Está respondido aqui na primeira linha já. T igual a 1, certo? Mas, ainda mais, quanto vale T mais T? T mais é soma, adição, junta. T mais T, eu sei que o T vale 1. Então, se esse primeiro T vale 1, esse segundo também vale. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Um exemplo muito simples de como a gente pode utilizar esta ideia, ok? E eu posso utilizar ela também de outras maneiras. Eu posso dar nome, por exemplo, pegar aqui V é igual a 3. E tudo que acontecer com V vai acontecer com 3. Olha só, eu vou multiplicar o V por 2. Aí vou fazer o que com 3? Multiplicar por 2. Vou tirar 1 desse resultado. 2 vezes V, eu vou tirar 1. Multiplica 2 vezes V, menos 1. 2 vezes 3, menos 1. Tudo que acontece com um, acontece com o outro.
Qual é a vantagem disso tudo? Que eu não preciso escrever esse segundo lado da igualdade. Eu posso só escrever esse primeiro, esse lado do V, certo? E aí no final é que, quando eu terminar todas as contas que eu preciso fazer com ele, eu substituo o valor dele original. Ah, professor, mas não seria mais fácil fazer manualmente? Você vai multiplicar o V por 2, que é igual multiplicar o 3 pelo 2, só fazer logo, né? 2 vezes 3 igual a 6. Aí depois vai tirar 1, 6 menos 1 igual a 5. Sim, meu jovem, seria muito mais fácil, meu caro, fazer isso. Muito mais fácil, realmente. Mas e quando eu tiver uma conta muito grande? Estiver trabalhando com valores realmente grandes, ou incógnitas, ou fazendo contas que precisam de várias relações, não somente o valor, um único valor. Aí eu vou precisar utilizar essa ferramenta da atribuição de valores, certo? Vou precisar ter essa sapiência. E quais as utilidades da atribuição de valores? Primeiro, economia de recursos. Antigamente, há uns cento e poucos anos atrás, quase 200 anos atrás, na verdade, a gente gastava muito recurso, papel, muita tinta, para poder fazer demonstrações matemáticas, para poder fazer provas matemáticas, para poder realizar contas. E, eventualmente, isso é um gasto muito grande. Nem todo mundo consegue bancar tudo isso, né? Então, em busca da simplificação, ou da preguiça, eu deveria dizer, os matemáticos foram reduzindo o seu vocabulário e aprimorando ele, deixando ele simples, mais elegante, mais fácil de ser utilizado. O que trouxe também um benefício enorme para todas as demais ciências do mundo. Com a simplificação do linguajar matemático, tornou-se mais simples a compreensão das ideias matemáticas, ok? A princípio pode não parecer, mas é necessário prática para compreender. E além disso, a consequência dessa simplificação linguística foi a universalização da escrita matemática. Eu estou aqui no Brasil, se eu escrever qualquer coisa em matemática, todos no mundo vão conseguir compreender o que eu escrevi. Se eu escrever a seguinte conta, 2 vezes x menos 1 é igual a 5, certo? Se eu escrever esta conta aqui, eu posso não ser fluente em inglês, posso não ser fluente em espanhol, nem em japonês, nem em chinês, mas o cara lá nos Estados Unidos vai conseguir entender o que é que eu escrevi. Ele vai saber que isso aqui é uma equação e que esse meu x aqui é um valor desconhecido, uma incógnita. Ele vai saber de todos esses dados, assim como o cara na Espanha, o cara no Japão, o cara na China. Todos eles vão saber do que eu estou falando. Eu consegui universalizar, isso ajudou muito a difundir o conhecimento matemático. Além do mais, eu consigo também simplificar os raciocínios, como eu já comentei antes. Simplificar ideias. Ao invés de eu escrever o dobro de um valor menos uma unidade é igual a 5 unidades, eu escrevo 2 vezes x menos 1 igual a 5. Muito mais simples, muito mais direto, muito mais fácil. Basta você admitir que o x é esse valor.